Olá, meus caros amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Esse é o terceiro vídeo do nosso canal. E como eu vou continuar falando nessa série sobre mandado de segurança, hoje o assunto escolhido é mandado de segurança e a possibilidade de controle judicial preventivo da constitucionalidade das leis. Tá? A grande pergunta que eu inicio é possível o mandado de segurança ser utilizado para encetar controle e realizar, obviamente, controle judicial preventivo da constitucionalidade das leis? Bem, o primeiro ponto a gente a pensar é o seguinte: como eu já havia falado no vídeo anterior, o mandado de segurança não se presta a contestar, a sindicar lei em tese, tá? Muito menos a constitucionalidade de lei em tese. Então, já partindo dessa premissa, a gente já consegue entender que utilizar o mandado de segurança, a ação de segurança, para encetar controle de constitucionalidade de lei em tese, e aí a gente está falando aqui de controle de constitucionalidade judicial preventivo das leis, e aí a gente está obviamente falando também de controle abstrato de normas, não é possível, tá? Entretanto, o que eu estou falando aqui não é em si a questão do controle de constitucionalidade, mas sim o X da questão é saber se o mandado de segurança se empresta em algum momento ou por algum motivo ou dentro de alguma circunstância para encetar controle de constitucionalidade judicial preventivo. E aí a gente tem que ter em mente três pontos, tá, para chegar à conclusão e à resposta sobre a questão. O primeiro ponto é: qual é a essência do controle de constitucionalidade? Tá? Quando eu estou falando de controle de constitucionalidade, falo do controle abstrato de normas e falo do controle da constitucionalidade das leis, o controle judicial. Bem, o controle judicial ele se presta a verificar, tá, a vergastar, a questionar, a sindicar a constitucionalidade de leis e atos normativos frente, obviamente, à Constituição Federal como parâmetro. Perfeito? A questão é o seguinte: esse controle judicial ele não se presta como forma de questionar a constitucionalidade de uma lei a uma forma preventiva. Então, em essência, o controle judicial da constitucionalidade das leis e atos normativos, como se dá no controle abstrato de normas, e até mesmo no controle em concreto difuso, ele se dá de forma repressiva, tá? Ou seja, existe uma lei ou um ato normativo e esse instrumento vem para controlar, encetar um controle que é repressivo e, obviamente, como se fala, reprimir, tá? Sanar essa lesão, essa afronta à Constituição. Então, a essência do controle judicial da constitucionalidade das leis e atos normativos, como o controle abstrato de normas, pelas ações diretas e arguição de preceito fundamental, visa um controle repressivo e não preventivo. Então, isso já é estranho. Um controle de constitucionalidade preventivo ele já é estranho. Existe o controle de constitucionalidade preventivo? Existe, mas isso é no âmbito político, é um controle que é feito no âmbito legislativo e executivo, tá, de constitucionalidade das leis. O primeiro é na Comissão de Constituição e Justiça, nas casas legislativas, em suas respectivas comissões, seus respectivos ambientes legislativos, institucionais, e também antes da sanção presidencial, faz também uma análise prévia, ou seja, preventiva, da constitucionalidade no âmbito da presidência da República. Pode ser um exame de constitucionalidade ou de interesse público, como diz a Constituição. O controle repressivo ele é judicial, ele é feito quando há uma lei, um ato normativo editado, sancionado, promulgado, etc. Eu estou falando de lei no sentido lato sensu, tá? Se for ato normativo, pode ser um ato normativo editado. E aí, essa é a essência do controle judicial. Ele não se presta a fazer um controle preventivo. Entretanto, e é por isso que, em essência, o controle judicial da constitucionalidade das normas ele é feito a posteriori. Entretanto, há um controle judicial preventivo a priori que pode ser sim feito pela via do mandado de segurança. Existe apenas uma possibilidade dentro de duas circunstâncias, tá? Duas hipóteses. A primeira a possibilidade é a seguinte:
é de impetração de mandado de segurança por parlamentar, unicamente a legitimidade para impetração desse mandado de segurança é ao parlamentar e dentro de duas circunstâncias, tá? Duas hipóteses. É a prevenção, o controle da constitucionalidade de um determinado projeto de lei, lei no sentido lato sensu, tá? Que fira, ou seja, fira o processo legislativo. Ou seja, é só inconstitucionalidade formal e não material. E a segunda circunstância ou hipótese é o controle de propostas de emenda constitucional que fira cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, dentro dessas duas hipóteses, dessas duas circunstâncias, há possibilidade reconhecida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a se impetrar mandado de segurança unicamente por parlamentar e não por partido político ou qualquer outra figura institucional, figura pública, para fazer esse controle judicial preventivo da constitucionalidade das leis. Perfeito? Bem, eu vou colocar aí na tela para vocês essa possibilidade. Ela foi reconhecida inicialmente, chamada assim, um leading case, o mandado de segurança 20.257, que o redator para o acórdão, justamente em pedido de vista, foi o ministro Moreira Alves. E lá ficou reconhecido, isso data de 1980, publicado em 1971, ficou reconhecida a possibilidade dessa impetração do mandado de segurança, dessa utilização, operacionalização do mandado de segurança para essas duas hipóteses, perfeito? E eu trago justamente, vou colocar na tela para vocês, a ementa desse acordo para vocês verem, o 20.257. Disse o ministro Moreira Alves, cabimento do mandado de segurança em hipótese em que a vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua apresentação, como é o caso previsto no parágrafo 1 do artigo 57, estava sobre a Constituição de 69, ou a sua deliberação, como na espécie. Nesses casos, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo. E isso porque a Constituição não quer, em face da gravidade dessas deliberações, se consumados que sequer se chegue à deliberação, proibindo-a taxativamente. A inconstitucionalidade socorrente já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei ou emenda constitucional, porque o próprio processamento já desrespeita frontalmente a Constituição. Perfeito. Então, uma vez reconhecida essa possibilidade por esse leading case, a jurisprudência do Supremo se posicionou várias vezes pelo cabimento, entretanto, havendo divergências de entendimento. Bem, e eu trago também dois cases sobre isso, quanto à possibilidade de controle preventivo judicial do processo legislativo de projeto de lei, por exemplo, entende-se a jurisprudência majoritária do Supremo, ainda que divergente, mas a majoritária, é que é possível a impetração do mandado de segurança para fazer esse controle preventivo de constitucionalidade em âmbito judicial quando houver afronta ao processo legislativo. Tem que haver inconstitucionalidade formal. Certas vozes, inclusive o ministro Gilmar Mendes, em determinado mandado de segurança, já se posicionou pela possibilidade de controle quando houver também possível afronta à cláusula pétrea. Tá? E não só, ou seja, há também a possibilidade que ele reconheceu, e alguns outros ministros também, mas isso é posição minoritária, de controle não só do processo legislativo, mas de inconstitucionalidade material por afronta à cláusula pétrea. Mas a jurisprudência majoritária do Supremo reconhece que essa possibilidade é restrita e deve ser restrita não só por uma questão do princípio democrático, princípio de separação de poderes, também por um respeito sistemático à Constituição, a questão da inconstitucionalidade formal. E eu trago aqui o mandado de segurança, medida cautelar no mandado de segurança 34.530, relatoria do ministro Fux, dessa possibilidade. Ementa, direito constitucional, mandado de segurança, interesse de parlamentar, a observância do devido processo legislativo constitucional, e o grifo, controle preventivo de constitucionalidade admitido, anteprojeto de lei de iniciativa popular autuado como projeto de lei de iniciativa parlamentar, desvirtuação da essência do projeto, violação dos artigos 14, inciso 3º e 61, parágrafo 2º da Constituição, vulneração do princípio democrático e inconstitucionalidade formal, medida liminar deferida. Houve deferimento na hipótese, por quê?
né, e a possibilidade de se utilizar o mandado de segurança na hipótese por quê? Por inconstitucionalidade formal, afronta a procedimento constitucional previsto para o processo legislativo, perfeito? Agora, quando se fala na outra hipótese, já de controle de proposta de emenda constitucional, aí se vai a questão da análise da inconstitucionalidade material por violação à cláusula pétrea. É o caso do mandado de segurança 21.747, ministro Celso de Mello. Cabe mandado de segurança no curso do processo legislativo contra emenda constitucional que viole o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. A legitimidade é ativa, é de congressista, cujo direito subjetivo é ofendido, e não de partido político, como eu havia falado. A promulgação da emenda constitucional encerra o processo legislativo, não podendo prosseguir o mandado de segurança a importar no exame de constitucionalidade de lei em tese. Bem, em resumo, é justamente o que eu estava falando. A jurisprudência reconhece as duas hipóteses e cinge as duas hipóteses justamente para a proteção do princípio democrático e da separação de poderes, da sistematicidade da Constituição e do ordenamento jurídico como um todo. Então, havendo afronta processo legislativo, reconhece a possibilidade de impetração do mandado de segurança sempre por parlamentar para defender o processo legislativo, a verificação de constitucionalidade formal. No caso de proposta de emenda constitucional, há possibilidade de verificação de inconstitucionalidade material por afronta à cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, quais são as cláusulas pétreas? Forma federativa de Estado, voto secreto universal periódico, direto secreto universal periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Perfeito? A jurisprudência do Supremo diverge quanto à possibilidade de controle de projeto de lei ou algum ato, ou lei no sentido lato, com afronta à cláusula pétrea, porque já aí entra em situação de inconstitucionalidade material e que não se quer discutir para justamente não esbarrar no princípio democrático, na separação de poderes e não gerar uma possível supremacia judicial, uma juristocracia. Mas a jurisprudência majoritária é essa, reconhecidamente dentro dessas duas hipóteses. Perfeito? Então, sim, respondendo à questão inicial, é possível a impetração do mandado de segurança para controle judicial preventivo, mas unicamente impetrado por parlamentar e não por partido político, e dentro dessas duas hipóteses. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vou continuar na série do mandado de segurança e vem vídeo bom por aí também falando uma breve análise sobre a lei das máscaras. Perfeito? Forte abraço, até a próxima.